Olá, pessoal. Terceiro termo de Direito Civil. Sejam bem-vindos. Nós vamos, então, dar continuidade no nosso material e hoje nós vamos estudar da invalidade do negócio jurídico, tá? Bom, esse tema aborda basicamente três institutos, que são, nesse primeiro momento, a inexistência do negócio jurídico, a nulidade do negócio jurídico e a anulabilidade do negócio jurídico, tá bem? Pois bem, falando primeiro da inexistência, então é como se nós tivéssemos uma gradação. A inexistência é o mais grave, a nulidade é grave e a anulabilidade o menos grave, tá? Bom, para que o negócio jurídico seja inexistente, é preciso que falte para ele algum requisito estrutural. Nós vimos algumas aulas passadas os requisitos de existência do negócio jurídico, não é? Manifestação de vontade, objeto idôneo, não é? Então, nesse sentido, nós temos que perceber que se falta, por exemplo, manifestação de vontade, o negócio sequer existe, porque a vontade é o seu requisito principal de existência, certo? Bom, considerando que o negócio jurídico não existe, eu sequer vou passar para as próximas fases e perguntar se ele é válido ou inválido, já que ele sequer existe, tá bem? Tá certo. Então, a inexistência é basicamente isso, a ausência de algum dos seus elementos estruturantes, que já vimos em aulas passadas. Manifestação de vontade, finalidade negocial e objeto idôneo, tá bem? Isso é assunto já vencido por nós. Na sequência, nós falamos da nulidade. Então, na gradação, estaria abaixo da inexistência, eu tenho a nulidade. Pessoal, a nulidade é um vício do negócio jurídico que é muito grave, porque afronta a norma de ordem pública. E assim sendo, o ordenamento jurídico sanciona, ele aplica um castigo quando o negócio é praticado com nulidade. Quer dizer, o negócio jurídico, o direito civil, perdão, impede que esse negócio jurídico surta os efeitos que são próprios, os seus efeitos típicos. Então, assim sendo, quando eu estou diante de um negócio nulo, eu estou diante de um negócio que afronta a norma de ordem pública, que viola todo o interesse da sociedade, de que os negócios jurídicos sejam realizados de forma rígida, de forma regular, e assim sendo, o ordenamento jurídico impõe uma sanção para esses negócios. Sanção essa que significa a impossibilidade de um negócio surtir seus efeitos. Isso já desde a celebração, tá? Muito bom. Falando de nulidades, a doutrina divide as nulidades em algumas espécies, que são elas, nulidade absoluta e relativa, total e parcial, textual ou expressa e virtual ou tácita. Nós conversaremos sobre cada uma delas, tá? Então vamos começar pela nulidade absoluta. A nulidade absoluta é a mais grave, não é? Dentro aí desse ranking de nulidades. Quando eu falo de nulidade absoluta, repito, nós estamos diante de um negócio jurídico celebrado em afronta, em contrariedade, preceito de ordem pública, não é? E assim sendo, viola todo o interesse social, afronta o direito. Nesse aspecto, existe, além do interesse das partes que celebraram o negócio, existe um interesse maior, que é o interesse social, de que esse negócio seja celebrado de forma regular, de forma respeitosa ao direito. Bom, por se tratar, então, de uma norma, de um negócio que viola a norma de ordem pública, qualquer pessoa pode arguir a nulidade absoluta. Qualquer pessoa.
E, além disso, o próprio juiz, diante da constatação de uma nulidade absoluta, ele tem o dever, não é, de declará-la. Então, veja, geralmente o juiz ele deve ser provocado para se manifestar no processo, não é? Mas quando, diante de uma nulidade absoluta, o juiz tem o dever de agir de ofício e já proclamar, declarar essa nulidade. Beleza. Por outro lado, nós temos a nulidade relativa. Alguns autores chamam a nulidade relativa de anulabilidade. Outros procuram fazer uma distinção. Eu, particularmente, me filio à primeira corrente, na qual a nulidade relativa é sinônimo de anulabilidade. Hoje, no transcorrer dessa aula, quando formos falar só de anulabilidade, nós veremos o quanto os conceitos são idênticos. Então, assim sendo, eu acabo caminhando com essa primeira corrente, que considera a nulidade relativa sinônimo de anulabilidade. Bom, na nulidade relativa, nós temos também uma violação do direito no momento da celebração do negócio, mas é uma violação de menor monta, de menor importância, por assim dizer, porque não viola norma de ordem pública, viola normas que interessam exclusivamente às partes do negócio. E assim sendo, esse negócio celebrado com nulidade relativa, essa nulidade só pode ser arguída pelos interessados. Nesse caso específico, não pode o juiz arguir nulidade relativa, ele tem que esperar a manifestação das partes. Porque se as partes não se manifestarem, a nulidade relativa, ela se convalida, ela se concretiza. Passado o prazo para arguí-la, por exemplo, um negócio celebrado com coação, se dentro do prazo decadencial a parte não se manifestar, significa que ela aceitou o negócio como foi celebrado. Assim sendo, o juiz não tem, nesse caso específico, possibilidade de agir de ofício. Diferente da nulidade absoluta, que nunca se convalida. A nulidade absoluta pode ser arguída em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Por exemplo, em grau recursal. Diferente da nulidade relativa, que admite convalidação. Se passado o prazo legal para sua arguição, nada for feito. Tá? Então, além disso, a nulidade relativa ela pode ser consertada. A linguagem técnica é que o vício pode ser sanado. Por exemplo, quando falamos de lesão, permite-se a outra parte, que a princípio teve vantagem desproporcional, oferecer compensação dessa vantagem à parte prejudicada. E aí esse defeito está convalidado. Disso que falei até agora, nós podemos perceber que a nulidade relativa, a anulabilidade, ela é vocacionada para tratar de vícios da vontade ou vício social, né, que vimos já, erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo e fraude contra credores, e ainda quando o negócio é celebrado por absolutamente incapaz. Tá? Então, a nulidade relativa, ela tem por fundamento esses dois temas de que lhes falei. Uma outra espécie de nulidade é a nulidade total. E aqui pouco importa do que nós estamos falando, se é absoluta ou relativa, né? A nulidade total é aquela que atinge todo o negócio jurídico, em toda a sua extensão. Em contrapartida, nós temos a nulidade parcial, que atinge, como o próprio nome diz, apenas uma parte do negócio jurídico. Desse modo, é possível nós tirarmos a parte nula, a parte podre do negócio, e conservar aquela parte que não foi atingida pela nulidade. Isso, pessoal, vai de
em consonância com o princípio da conservação dos contratos. Se possível for, por exemplo, uma cláusula contratual que é nula, uma cláusula negocial nula, se é possível expurgar essa cláusula e manter o resto do contrato em funcionamento, por assim dizer, assim é feito, tá certo? E isso não só no direito civil, você vai encontrar também disposições no direito do consumidor, por exemplo. Não é? Se lá houver no contrato de consumo uma cláusula que é abusiva, por exemplo, e deve ser retirada do negócio, se o resto do contrato puder ser aproveitado, assim deve ser feito. Tá bem? Então, nós falamos da nulidade parcial, que atinge todo o negócio, e da nulidade total, que atinge todo o negócio, e da nulidade parcial, que atinge apenas parte dele, sendo possível, conforme o caso concreto, conservar o restante do negócio, em nome do princípio da conservação dos negócios jurídicos. Tá? Por outro lado, nós temos aí a nulidade expressa ou textual. Seria mais uma espécie de nulidade. Expressa ou textual. Pessoal, a nulidade expressa ou textual, ela está descrita textualmente, expressamente, no texto legal, no próprio Código Civil ou em legislação civil esparsa, tá? Como, por exemplo, no artigo 548, que estabelece o seguinte: é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, se o doador quiser doar todos os seus bens na sua absoluta integralidade, sem reservar nada para si, o Código Civil já diz de antemão que essa espécie de doação é nula, não surte efeito nenhum. É como se ela não tivesse sido feita, tá certo? E é importante pensar que a nulidade absoluta ela acontece e impede os efeitos do negócio desde a data da celebração. Tá? Muito bom. A última espécie é a nulidade virtual ou implícita. Bom, a nulidade virtual ou implícita, como a própria nomenclatura nos ajuda, ela está ali na legislação, mas de forma subentendida, não está ali de forma expressa, não é? Ela geralmente vem com algumas expressões, como não se admite, não podem, não é? Como está, por exemplo, lá no artigo 1521 do Código Civil, que trata do casamento nulo. O dispositivo começa já assim, não podem casar-se. E daí veio os incisos, por exemplo, pai e filho, né? Irmãos, e assim sucessivamente. Então, veja, o código já coloca a expressão não pode, é um alerta, não é não faça, porque se fizer, o sistema vai considerar como nulo, tá bem? Então, essas foram as espécies: nulidade absoluta, nulidade relativa, nulidade total, nulidade parcial, nulidade expressa e nulidade implícita ou virtual. Maravilha. Seguindo adiante, nós vamos falar agora de causas de nulidade. Nós estamos falando aqui de nulidade absoluta, tá bem? É nulo, nulidade. A anulabilidade nós conversaremos depois. Agora eu quero conversar com vocês sobre o artigo 166 do Código Civil, que tem lá no seu caput, não é, a seguinte redação: é nulo o negócio jurídico quando... E daí vem as causas que nós vamos comentar. Pessoal, para não tornar esse nosso encontro muito enfadonho, eu vou tomar a liberdade, então, de não ler todos os 7 incisos do artigo 166, tá? Mas eu vou fazer comentários relativos a cada um deles, para que a gente possa tornar esse encontro o mais proveitoso possível,
certo? Pois bem, no artigo 166, nós vamos encontrar 7 incisos, como lhes disse. O inciso 1, 2, 4 e 5, eles tratam dos requisitos de validade do negócio. Quais requisitos são esses? Aqueles que estão no artigo 104 do Código Civil. Não é? Porque se você fizer a leitura conjunta, você consegue relacionar os 3 incisos do artigo 104 com esses 4 incisos que destacamos primeiro. Porque, veja, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz não pode praticar negócio jurídico sozinho, tá certo? Sempre existe um representante para que haja validade do negócio. Se o absolutamente incapaz, aquele menor de 16 anos, não é? Celebrar o negócio sozinho, esse negócio é nulo. Ponto. Então, isso se comunica com o inciso 1 do artigo 104. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Também tem a ver com o artigo 104, não é? Inciso 2. O inciso 4 do artigo 166. Não revestir a forma prescrita em lei. Também está lá no inciso 3 do artigo 104. E for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Então, veja, se a lei impõe uma solenidade específica e essa solenidade é desprezada, porque nós estamos falando de uma solenidade substancial do negócio, e se ela não é observada, portanto, o negócio é nulo. Dou como exemplo o artigo 108 do Código Civil, que exige escritura pública para negócios de compra e venda referentes a bens imóveis cujo valor supera 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Se nessas condições for celebrado o negócio mediante escritura particular, esse negócio é nulo, porque o artigo 108 impõe uma solenidade que deixou de ser observada pelas partes. Muito bom. Adiante, nós falamos do artigo 166, ainda, é nulo o negócio jurídico, no seu inciso 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Ora, aqui são as partes se utilizando do negócio jurídico, ambas as partes, se utilizando do negócio jurídico para afrontar o ordenamento jurídico. Quando ambas as partes têm como motivo determinante celebrar um negócio jurídico com a única finalidade de afrontar a lei, de afrontar o ordenamento, também o Código Civil inquina esse negócio jurídico de nulidade. Quer dizer, não surte efeito nenhum. No inciso 6 do artigo 166, tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Quer dizer, vontade de burlar a lei, não é? De furtar-se dos efeitos da lei. Então, por se tratar de afronta à norma cogente, que se aplica a todos, de ordem pública, também esse negócio é considerado nulo. E no inciso 7, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Por que sem cominar sanção? Começar do final do dispositivo. Porque a própria nulidade já é uma sanção. A própria nulidade já é um castigo para o ato nulo, para o negócio nulo. Então, por exemplo, o Código Civil traz expressamente ou implicitamente, e daí nós já vimos essa classificação, mas traz ali sinais de que as partes não devem celebrar o negócio da forma como pretendem. Por exemplo, quando 2 irmãos querem casar-se. O Código Civil é expresso no artigo 1521 que não pode. Qual que é a sanção para o caso de que se casarem? O casamento é nulo, tá? Nós vamos falar daqui a pouco que o casamento
ele, apesar de nulo, surte alguns efeitos, mas, regra geral, ele é nulo. Tá? Outro exemplo, 489, artigo 489 do Código Civil. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Ora, está expresso, está plasmado no texto que, se celebrar o contrato de compra e venda nessa hipótese, ela é nula. A compra e venda é nula. Então, veja, isso vai em conformidade com aquilo que está estabelecido no artigo 66, inciso 7. Existe aí no material que eu preparei para vocês outros exemplos, né? O artigo 548, que falamos agora há pouco, quando o doador faz a doação integral do seu patrimônio sem reservar nada para sua subsistência. É nulo, né? E o próprio Código Civil expressamente diz, é nulo, tá? Pessoal, então, na leitura do artigo 166, nós vemos que existe um rol de circunstâncias sob as quais o negócio jurídico, se realizado, é nulo. Tá bem? O que mais eu poderia dizer para vocês sobre nulidade, além dessas observações que fiz? Nós podemos também dizer que a nulidade absoluta, ela não convalida, quer dizer, a passagem do tempo não conserta essa nulidade, tanto que a nulidade absoluta ela pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição, não é? E pode, inclusive, ser arguída e pronunciada, perdão, de ofício pelo próprio juiz, sem provocação das partes. Um outro dado importante sobre o negócio nulo é que ele não prescreve. Tá? Não existe prescrição contra negócio nulo. Por quê? Porque como ele é uma violação do ordenamento jurídico, uma violação muito grave de normas de ordem pública, não há por que pensar que a passagem do tempo traria conserto para esse negócio nulo. Tá bem? Como eu disse para vocês agora há pouco, o negócio jurídico nulo, ele é nulo desde o nascimento, desde a sua celebração, ab initio, né? Você vai encontrar aí do latim. Mas isso não quer dizer que em alguns negócios jurídicos não haja nenhum efeito. O casamento nulo, por exemplo, celebrado entre irmãos, não surte alguns efeitos. Por ser uma norma, por ser um negócio que afronta, não é? O ordenamento jurídico, para aquela teoria de que o casamento é um negócio jurídico sui generis. No entanto, imagina a seguinte situação. Esses irmãos casaram e logo no início do casamento já tiveram aí um filho. Tá? Já no início do casamento, eles, enquanto casal, se obrigaram perante terceiro de boa-fé. Não é? Por exemplo, contraíram empréstimo para habitacional. Ora, me parece que o Código Civil não quer que esse filho, tendo anulado o casamento, seja considerado, por exemplo, órfão, né? O vínculo de paternidade, maternidade, ele perdura. Pouco importa se o casamento é nulo ou válido. E também o terceiro que com eles contratou, de boa fé, não pode ser prejudicado. Então, ainda que o casamento seja considerado nulo, ele venha surtir alguns efeitos para não prejudicar terceiros de boa fé ou eventual prole desse casal. Tá bem? Maravilha. Se você olhar no direito processual, no processo civil, você vai encontrar lá
que quando o juiz determina a citação da outra parte, se esse juiz é incompetente, a princípio essa citação é nula. Mas se a citação foi realizada, regularmente realizada, ainda que ordenada por um juiz incompetente, esse ato processual, a princípio nulo, surte seus efeitos, não é? Constitui o devedor in mora, torna litigiosa a coisa, interrompe a prescrição e por aí vai os demais efeitos da citação. Tá? Então veja que nem sempre um negócio que é nulo será desprovido completamente dos seus efeitos. Em alguns casos, o ordenamento conserva ali alguns efeitos para que o prejuízo não seja ainda maior. Tá bem? Pessoal, na sequência, agora nós vamos conversar sobre a anulabilidade, que, como falei no começo da aula, para alguns doutrinadores, é considerado, é chamado de nulidade relativa. Bom, a anulabilidade também é uma sanção imposta por lei para atos jurídicos, negócios jurídicos celebrados em desconformidade com o ordenamento. No entanto, aqui, a afronta ao direito ela é menos severa do que aquilo que acontece na nulidade, no ato nulo, no negócio nulo, que vimos agora há pouco, lá do artigo 66. A escala de violação ao ordenamento ela é mais baixa. A intensidade do gravame ao direito é menor. E assim sendo, nós temos algumas diferenças muito interessantes e muito importantes com relação à nulidade. Primeira delas, na anulabilidade, compete às partes fazer a sua arguição. Compete aos interessados, e somente a eles, buscar o reconhecimento da anulabilidade. Nesse aspecto, não é qualquer pessoa que possa arguir a anulabilidade, tampouco o juiz pode fazê-lo de ofício. Aqui o juiz tem que ser provocado. Um outro dado importante. A anulabilidade, ela se submete a prazo prescricional. Se a anulabilidade não for arguída dentro do prazo da lei, por exemplo, no caso da lesão, que vimos como defeito da vontade, não é, do negócio jurídico, se não for arguída no prazo decadencial de 4 anos, não se pode fazer mais. Então, essa anulabilidade convalida-se. Ela já não pode mais ser alterada. O negócio jurídico ficará com a anulabilidade nele. Tá certo? Então, falamos dos legitimados, falamos da prescritibilidade, falamos que o juiz não pode arguir sem provocação, não é? E falemos dos efeitos, antes de entrar nas causas. O ato anulável, turma, ele produz efeitos até a data da sua declaração. Então, veja, um negócio celebrado com lesão ou estado de perigo. Qualquer um daqueles defeitos nós podemos usar como exemplo. Enquanto não é reconhecido judicialmente esse defeito da vontade, por exemplo, a lesão, o negócio jurídico surte seus efeitos normalmente, gera obrigações e deveres para ambas as partes, da forma como foi contratado. No entanto, a partir do momento que é reconhecida a anulabilidade, que o negócio é anulável, a partir daquele momento, então, o negócio já não pode mais surtir os efeitos que vinha surtindo. Porque a partir da decisão de anulabilidade, o negócio passa, então, a ser arrumado, a ser consertado, a ser equilibrado. Não é? Diferente do ato nulo, do negócio nulo, que uma vez declarado pelo juiz, a nulidade retroage lá na data da celebração. Então, veja, no negócio anulável, a declaração de anulabilidade tem efeitos ex nunc,
da data da sua declaração para frente. Ao passo que, na nulidade, os efeitos são ex tunc, retroativos. Eles retroagem à data da celebração do negócio. Tá certo? Muito bom. Então, enquanto na nulidade o que se atinge é o interesse coletivo, o interesse público, normas cogentes, normas de ordem pública, aqui, na anulabilidade, o que se atinge é o interesse particular. E assim sendo, repito, só cabe ao interessado, quem é parte do negócio, promover a sua anulabilidade mediante uma ação anulatória. Bom, as causas de anulabilidade, turma, elas estão ligadas à incapacidade relativa do agente e aos vícios de consentimento e vício social. Bom, incapacidade relativa do agente. Nós já sabemos que o relativamente incapaz é aquele que tem 16 anos completos, mas ainda não completou 18 anos. Esse é o relativamente incapaz, que ao praticar os negócios deve ser assistido por uma pessoa plenamente capaz que completa sua capacidade. E no que diz respeito aos vícios, nós estamos lá no artigo 171. Inciso 2, vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, repito, as causas de anulabilidade estão no artigo 171, incisos 1 e 2. O inciso 1 diz com a incapacidade relativa do agente. E o inciso 2 diz com os erros, ou melhor, com os vícios de consentimento e com o vício social da fraude contra credores. Ainda que não seja expresso no artigo 171, nos seus incisos 1 e 2, a doutrina elenca também como causa de anulabilidade aqueles negócios jurídicos celebrados por um dos cônjuges sem a autorização do outro, que é a famosa outorga marital. Então, se um cônjuge precisa celebrar um negócio relativo a um imóvel do casal, ou se um cônjuge quer prestar fiança para um terceiro, ele necessariamente precisa da autorização do seu outro cônjuge. Se essa autorização não for dada, o cônjuge não autorizante pode depois pleitear a anulação daquele negócio. Claro, dentro dos prazos previstos em lei. Tá certo? Porque se não fizer dentro do prazo, também acontece a convalidação do negócio. Turma, diferente do negócio nulo, que não admite confirmação, isso está no artigo 169 do Código Civil, que estabelece que o negócio jurídico nulo não admite convalidação ou confirmação. O negócio anulável admite confirmação. O que seria essa confirmação? É o conserto do defeito que o negócio tem. Seria sanar esse vício. Tá? Bom, a confirmação ela pode vir de forma expressa ou tácita. De forma expressa, é um documento no qual a parte confirma o negócio celebrado com esse defeito. Por exemplo, o pai confirma o negócio celebrado pelo filho relativamente incapaz. Por exemplo, aquela parte que obteve vantagem desproporcional no negócio jurídico, aceita a diminuição da sua vontade na lesão, equilibrando assim o negócio. Tudo isso documentalmente, expressamente. Tá bem?
Por outro lado, isso está no artigo 173, tá? Por outro lado, é possível também uma confirmação tácita. Lembra, quando nós estamos falando de institutos que tem a ver com confirmação tácita, declaração de vontade tácita, nós extraímos do comportamento do agente que ele assumiu essa ou aquela postura. No nosso caso, se o devedor, mesmo diante de um negócio anulável, passa a cumprir o contrato, cumprir a sua obrigação, significa, em certa medida, que ele aceitou, não é, as condições do negócio. Tá bem? Ou quando ele deixa passar o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio. Também subentende-se que ele aceitou o negócio da forma como foi celebrado. Maravilha. Então, tacitamente, eu tenho duas formas. Passa-se a cumprir a obrigação, ou então deixa o prazo decadencial transcorrer. Muito bom. Pessoal, isso é a anulabilidade do negócio. Então, até agora, nós vimos inexistência do negócio jurídico, quando falta algum dos seus requisitos estruturantes, declaração de vontade, finalidade negocial e objeto idôneo. Vimos nulidade, que é uma afronta muito grave ao ordenamento jurídico, e assim sendo, pode o juiz pronunciar de ofício, pode qualquer pessoa arguir, não prescreve, não é? Pode ser arguído em qualquer grau de jurisdição, não convalida, não se confirma. Vimos as causas no seu artigo 166 do Código Civil. E agora acabamos de ver a anulabilidade, na qual nós temos aí uma afronta de menor impacto no ordenamento jurídico, razão pela qual os legitimados para arguição, o rol de legitimados é mais restrito, só as partes envolvidas que têm interesse. O negócio anulável, ele convalida, ele prescreve, ele pode ser confirmado, ele obedece prazo decadencial, não é? Para que seja arguída a anulabilidade, e assim sendo, nós encerramos esse primeiro momento da aula. Agora, dando sequência no nosso estudo, eu vou conversar com vocês sobre algumas disposições especiais que estão no Código Civil, nos artigos 180, 183, 184 e 181 do Código Civil, que são disposições referentes a esse tema da invalidade do negócio. Tá bem? Artigo 180. O menor entre 16 e 18 anos, então, o menor entre 16 e 18, nós estamos falando do relativamente incapaz, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar sua idade, se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar declarou-se maior. Aqui o exemplo é assim, 16 e 18, e quando foi celebrar negócio jurídico, declarou-se maior, sem que a outra parte tivesse condições de conhecer a sua menoridade, a sua incapacidade relativa. Aí, durante a execução do negócio, não pode esse menor, que apresentou-se como se maior de idade fosse, arguir essa menoridade em benefício próprio. Porque lembra daquele brocardo, a pessoa não pode valer-se da própria torpeza, então não pode, se antes ele mentiu a idade, agora ele querer usar da sua incapacidade relativa para obter vantagem no negócio, ou desfazimento do negócio, seja lá o que for, porque ele dolosamente apresentou-se como se maior fosse.
Artigo 183 agora. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que esse puder se provar por outro meio. Lembra que nós falamos? O negócio jurídico é o instituto abstrato, jurídico, fictício. E o contrato, o instrumento, é a concretização, é a manifestação no mundo dos fatos desse negócio. Ora, pode acontecer que quando da lavratura do documento, não é? Alguma, por exemplo, alguma solenidade seja preterida, ou algum detalhe deixe de ser colocado, que venha a gerar invalidade do instrumento. Se eu consigo provar o negócio por outros meios, por exemplo, por testemunha, a invalidade do instrumento não afeta a invalidade do negócio, porque o instrumento ele é, antes e acima de tudo, o meio de prova do negócio. Ele é a concretização do negócio e o meio de prova. Se eu conseguir provar esse negócio jurídico por outros meios, como, por exemplo, uma testemunha ou outro documento que seja, não é? Um pré-contrato, um e-mail, algo nesse sentido, aquele instrumento de contrato inválido pode ser desprezado e ainda assim o negócio permanece rígido, permanece válido, para que o instrumento não prejudique o conteúdo, para que a forma não prejudique o conteúdo. Artigo 184, primeira parte. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio não prejudica a parte válida se essa for separável. Falamos disso agora há pouco, quando estudamos a nulidade parcial. Sendo possível, então, expurgar a parte nula do negócio, permanece o restante válido. Tá certo? Por exemplo, num testamento, no qual o testador faz deixa de patrimônio, faz deixa testamentária de patrimônio, e também reconhece filho, é possível reconhecer filho por testamento, se a parte patrimonial for considerada nula, essa nulidade não atinge o reconhecimento de filho feito no mesmo instrumento, no mesmo documento, no mesmo negócio. Tá bem? Agora, a segunda parte do artigo 184. A invalidade da obrigação principal, implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Isso aqui é aquele princípio da gravitação jurídica que nós já vimos, aquele outro princípio de que o acessório segue o principal. Bom, se o negócio principal é nulo, essa nulidade contamina a parte acessória. Então, se o mútuo é nulo, a fiança que garante o mútuo também o é. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se a fiança que garante o mútuo é nula, essa nulidade não contamina o mútuo, que é o negócio principal. Aí nós estamos falando também, por outras vias, de uma nulidade parcial. Eu corto fora, jogo fora a parte nula, podre, que é a fiança, nesse nosso exemplo, e conservo a parte principal válida, que é o contrato de mútuo. Não é? Maravilha. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao Estado que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Então, se o negócio é considerado nulo ou foi anulado numa ação anulatória, não é anulável, as partes devem ser devolvidas ao Estado que estavam antes da celebração do negócio. É o famoso status quo ante. Mas, se não for possível recompor exatamente como estavam, então essa obrigação se resolve em perdas e danos, com indenização. Paga-se o equivalente em
dinheiro. O artigo 181. Ninguém pode reclamar o que por uma obrigação anulada pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Pessoal, aqui é uma exceção em benefício dos incapazes, tá? As obrigações contraídas por absolutamente incapaz, os contratos celebrados, os negócios celebrados por absolutamente incapaz são nulas. Isso é ponto pacífico. E aquelas celebradas pelos relativamente incapazes são anuláveis. No entanto, se o pagamento nulo ou anulável reverteu em favor do incapaz, no sentido de que ele usou esse pagamento, por exemplo, para ajudar sua família, usou esse pagamento para comprar bens de consumo para sua família, bens úteis, né? Não coisas supérfluas, não pode, então, pedir a devolução desse pagamento, tá? Porque, senão, haveria um locupletamento aí daquele que pagou indevidamente. Isso trata-se, portanto, turma, de uma exceção, não é? Agora, você pode perguntar, professor, mas mesmo que ele tenha agido com dolo, não é? Se ele agiu com dolo e a outra parte não tinha condições de saber, não é, que ele era menor, aí eu volto lá no artigo 180. Mas se a outra parte, podendo saber, não tomou as providências e ainda assim pagou, e esse pagamento reverteu-se em proveito do menor, por assim dizer, do incapaz, aí não há o que repetir, não há o que pedir de volta. O pagamento foi feito e não pode pedir restituição desse valor. Tá certo? Para nós encerrarmos esse encontro, no próximo nós vamos falar sobre a simulação. Para nós encerrarmos o último tópico, e daí para que nós também não estendamos demais a aula, já vai para quase 50 minutos, nós vamos falar sobre a conversão do negócio jurídico. O artigo 169 do Código Civil traz a seguinte disposição, ó: o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Isso nós já falamos, o negócio jurídico nulo não se conserta. Mas o artigo 170 tem uma válvula de escape, levando em conta o princípio da conservação dos negócios, tá? Ele estabelece o seguinte, ó: se, porém, o negócio nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Quer dizer, nem sempre as partes que estão contratando têm o conhecimento jurídico necessário para prever que, se fizer daquele jeito, vai dar nulidade. Mas veja, no íntimo delas, elas querem celebrar um negócio válido. No entanto, por desconhecimento da lei, uma hipótese, celebram um negócio jurídico nulo. E assim sendo, o Código Civil permite a possibilidade de transformar um negócio jurídico que a princípio é nulo em um outro que é válido, para que a vontade das partes seja prestigiada, não é? Para que a intenção de negociar seja protegida. Então, veja, eu preciso de dois requisitos, basicamente. Um requisito objetivo, não é? Que quando eu vou transformar o nulo no válido, eu preciso que esse negócio válido tenha a mesma base fática daquele outro que foi considerado nulo. E eu preciso de um elemento subjetivo, que é a intenção das partes de obter o resultado. Então, veja, um contrato de compra e venda considerado nulo
pode ser transformado numa promessa de compra e venda válida. Eu tenho os mesmos pressupostos fáticos, ontológicos, não é que é a mercadoria e o preço, e eu tenho o requisito subjetivo, que é a finalidade de obter o resultado prático. Qual é o resultado prático nesse exemplo? Transferência de propriedade do vendedor para o comprador. Então, é possível, há uma válvula para que nós não tenhamos que sempre anular o negócio e começá-lo de novo. Não é porque nesse interregno muita coisa pode mudar. Então, é possível, sim, que eu transforme o negócio nulo, inicialmente nulo, em um novo negócio, agora válido, desde que se mantenham a base fática, o requisito objetivo e a finalidade de obter o resultado prático, que é o elemento subjetivo. Turma, espero que tenham gostado. Nesse nosso encontro, então, nós estudamos a invalidade do negócio jurídico. Na próxima gravação, nós conversaremos sobre simulação do negócio jurídico. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons estudos. Eu sigo à disposição de vocês para as dúvidas e eventuais questionamentos. Muito obrigado. Até a próxima.